Meu nome é Dina e eu sou professora de Zentangle. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês o padrão chamado Henna Drum. Para isso, eu vou mudar um pouquinho em relação aos meus outros vídeos. No lugar da caneta preta, que eu sempre uso, eu vou usar a caneta marrom. Aqui eu tenho dois tons de marrom e dois tipos diferentes de Pigma Micron. Essa é a PN, que tem a ponta plástica e um pouquinho mais grossa, e essa é a 01. Ela é um pouquinho mais clara e a gente vai alternar os dois tons. Tenho um esfuminho, um lápis preto e vou acrescentar alguns detalhes com uma caneta gel branca. Essa caneta é relativamente fácil de encontrar na internet e nas papelarias, talvez não nessa marca que eu tenho aqui, mas outras marcas de caneta gel branca já se encontram no mercado. E em vez do nosso tradicional tile branco de 9x9, eu vou trabalhar nesse papel aqui. Esse aqui é um tile do Zentangle, original do Zentangle. Ele é chamado de Zendala. Por que ele é chamado de Zendala? Porque ele lembra uma mandala pelo fato de ser redondo e é feito para fazer Zentangle, então Zendala. Ele tem 12 centímetros de diâmetro e o mesmo papel dos originais do Zentangle americano. No caso do Brasil, se você quiser, você pode comprar um papel da Canson, aquele mais grosso de 220 gramas e eventualmente ou recortar ou traçar o círculo nesse tamanho. Por outro lado, existem papéis bons, soltos da Canson, que eu vou colocar o nome dele aqui na tela, que tem essa textura e eles são coloridos, eles têm cores muito, muito lindas. E por que da cor? Porque a cor favorece o uso do gel branco. Você não pode usar o gel branco num papel branco, mas num papel que tem alguma cor, cinza, bege, por aí, você pode usar o gel e você pode sombrear de branco também, tá? Então, vamos começar. Primeiro, num tile branco, eu vou mostrar para vocês o formato básico do Henna Drum, para a partir daí trabalhar na Zendala. Então, a primeira coisa que eu faço é uma linha ligeiramente curva, notem que parece um S bem raso. A partir desse S vão sair os galhos. Então, eu tô fazendo esse galho e ele vai terminar numa gotinha. Esses galhos eu posso fazer na direção que eu quiser e a quantidade que eu quiser, partindo da minha linha inicial. Então, eu vou fazer esses dois e aqui desse lado eu vou fazer mais dois. Então, aqui eu tenho a base aonde eu vou plantar as florzinhas que formam o Henna Drum. Primeira coisa que eu vou fazer é uma meia-lua. E essa meia-lua eu vou preencher. E a partir dela eu vou traçar uma aura bem fininha aqui em volta. Então, eu fiz isso aqui. Agora, começando aqui mais ou menos do centro dessa meia-lua, eu vou formar a primeira pétala. Faço 1, 2, 3 e desço. A base da pétala é sempre menor do que o topo.
e faço esses 3 dentinhos em cima. A próxima, ela sai bem junta da primeira e vai para um dos lados. E eu vou alternando os lados e me afastando da pétala central, dessa forma. Então, eu fiz uma de um lado, outra do outro, e eu vou fazer novamente. Uma de um lado e outra do outro. Então, o resultado que eu tenho é esse aqui. Sempre começando da do meio, eu distribuo para um lado e para o outro, mesmo que não dê a mesma quantidade de um lado e do outro, não tem problema. E aí, eu vou fazer essas nervurinhas na base de cada pétala. Dessa forma aqui. E são essas florzinhas que eu vou distribuir nos galhos que eu tiver desenhado. Então, o próximo eu posso virar de cabeça para baixo e fazer ela aqui. E repetir os mesmos passos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou de um lado e vou do outro. Notem que aqui eu tive um pedaço de pétala a mais que eu não tenho aqui. E isso não tem problema. O importante é distribuir. E para que essa distribuição seja efetiva, eu começo sempre a partir da pétala central. O importante aqui é que elas se encontrem o máximo possível uma com a outra. Estão vendo aqui? Essas pétalas, uma é 2, 3, 4, todas elas são bem grudadinhas, tá? Então, essa é a base do Henna Drum. Aí, conforme eu vou fazendo, eu posso acrescentar alguns detalhes, tipo isso, e vou distribuindo as florzinhas nos meus galhos. Agora, eu vou criar um trabalho completo na Zendala. Eu vou usar a caneta Pigma Micron marrom PN, cuja ponta é uma ponta um pouquinho mais grossa, plástica, e mais escura do que a outra caneta que eu estava usando. Então, vamos começar. Eu vou fazer diversas linhas iniciais para preencher o meu espaço, que é relativamente grande. Então, essa é a primeira. Vou fazer um outro aqui. Vocês devem estar ouvindo o barulho que vem da rua, gente. Eu moro em São Paulo e a cidade é um pouco barulhenta durante o dia. Apesar de morar num prédio, no 7º andar, a gente ainda escuta um pouco do barulho das reformas, do barulho da rua, às vezes dos aviões. Eu já acostumei, mas eu percebo que vocês, como estão... Eu estou gravando, vocês devem estar escutando. Então, aqui eu fiz algumas linhas iniciais e a partir delas eu vou fazer os galhos aonde eu vou plantar o Henna Drum. Notem que em todas as linhas iniciais eu fiz essa gotinha como acabamento, tá? Vou fazer um aqui, eu procuro alternar ao máximo a direção dos meus galhos, tá? Além disso, o comprimento também é variável. O que é importante aqui? É dar movimento para o seu desenho. Dá uma impressão de que o desenho fica mais rico quanto mais ele tiver movimento. Então, se essa eu fiz para cá, essa eu faço nessa direção. A gente equilibra um pouquinho as linhas.
aqui, eu vou fazer uma assim. E eu acho que tá bom. Eu vou colocar as florzinhas nos respectivos galhos, cada vez num lugar, para baixo do galho, para cima. Então, vamos começar. Aqui tá a minha meia-lua inicial, com a aura. E a partir da primeira pétala, que é a central, eu vou me afastando. Vou para um lado e vou para o outro. Quando não tem mais espaço, a minha pétala morre nessa linha curva que eu havia traçado inicialmente. Vou continuar fazendo isso nos outros galhos. A título de equilíbrio, eu não preciso fazer isso em todos os galhos, tá? Eu paro de vez em quando, observo o meu desenho a um braço de distância, quer dizer, eu estico o braço e observo, buscando um equilíbrio no desenho. Por exemplo, essa florzinha, ela tá virada para baixo. Então, eu não vou virar de novo para baixo aqui, porque eu não quero que pareça um carimbo, eu quero que pareça algo artístico. Então, eu vou variando a posição. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, peço que você se inscreva, dê um like aqui embaixo, compartilhe essa minha arte, que é uma arte tão bonita, tão gostosa de fazer e tão relaxante. E ative o sininho, porque assim você vai ficar sabendo toda vez que eu posto novos vídeos. Não custa nada para fazer isso, é de graça. Tudo isso que eu falei para você fazer é de graça e me ajuda e me estimula a postar novos vídeos, ok? Zentangle é uma adição muito importante para a vida da gente, porque mostra para nós mesmos que a gente é criativo, que a gente tem um dom artístico que às vezes nem sabia que existia, e ao mesmo tempo desenvolve o foco, o relaxamento. Para isso, se você assiste o meu vídeo, você assiste, daí você aprende o padrão e procura fazer na calma, na tranquilidade, apenas com uma música suave, porque eu concordo que com a professora falando, às vezes não dá para você se concentrar. Então, às vezes, depois que você já assimilou o passo a passo de cada padrão, você pode fazer isso tranquilamente. Você não vai levar mais do que 15, 20 minutos para criar um desenho desses. E é como se você estivesse fazendo aquela meditação tradicional, só que esta é uma meditação ativa. Que, de quebra, traz a sensação de que você é capaz de criar obras artísticas. Notem que eu movimento o meu tile o tempo todo. Isso é
muito estimulado no Zentangle, tá? Para facilitar o teu traço. Você não tem que esticar a mão lá longe, virar, nada. É o papel que se movimenta, tá bom? Então, é isso. Também é um facilitador para você criar os teus desenhos. Outra coisa, um material de boa qualidade, papéis de boa qualidade também são importantes. E notem que eu tô tentando equilibrar o meu desenho, um pouco para cá, um pouco para cá, alguns virados para cima, outros virados para baixo, alguns para o lado. E aí eu já não tenho que me preocupar mais com a minha linha inicial, aquela primeira da onde partiram todos os galhos, porque agora eu já posso distribuir o henna drum ao longo de todas as linhas. A pétala, cada pétala, ela é sempre mais larga no topo do que na base, tá? E ela é bem juntinha uma da outra. Eu insisto nisso porque às vezes é difícil, a gente esquece. Na hora que tá fazendo, a gente esquece. Mas é isso aqui. Agora, eu vou fazer aquelas molinhas em alguns pontos do meu tile, da minha zendala. Procuro variar também a forma como eu distribuo e a forma como eu desenho essas molinhas. E é isso, gente. Agora eu vou sombrear o meu trabalho. Então, como é que eu faço? Eu vou sombrear a base das pétalas, essa parte aqui. Tá vendo? Eu passei o lápis, sempre com movimentos circulares, em torno das pétalas. Vou passar em todas elas, dessa forma aqui. E depois, com o esfuminho, eu vou espalhar essa grafite. Então, assim. E agora, com a caneta gel branca, eu vou colocar um detalhe pequeno. Caneta gel branca, ela tá um efeito muito bonito, mas é importante saber que eu preciso traçar com muita lentidão, porque o gel, ele é como se fosse uma tinta, ele precisa descer. A caneta, para começar a trabalhar, o gel precisa descer. Então, eu preciso trabalhar de forma bem lenta para que o gel se movimente. E eu tô fazendo o detalhe aqui, nessa linha que ficou entre a meia-lua escura e o início das pétalas. É aí que eu tô colocando o gel. Então, tá aqui o gel branco colocado em todas as florzinhas, lembrando que gel demora para secar, então eu não posso imediatamente passar a mão em cima ou passar uma caneta em cima, porque borra, ele leva um tempo até secar bem. Da mesma forma que leva um tempo para começar a fluir, tá? Então, eu preciso ter um pouquinho mais de paciência
com a caneta de gel do que eu tenho com a nanquim, tá? O que eu vou fazer aqui agora são algumas bolinhas brancas. Isso já é um detalhe a mais, você não faz parte do Renatram, mas é uma forma de dar um pouco mais de encanto para o meu desenho, tá? E da mesma forma eu procuro distribuir aleatoriamente, eu não quero que pareça um carimbo. Então, eu coloco em alguns lugares, em outros eu não coloco. Varia o tamanho delas. Dessa forma aqui. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje já é só e até o próximo vídeo. Muito obrigada.